Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar de modo bem rápido, que não interessa o problema, a luta, a dificuldade que você está passando, essa palavra vai te abençoar, vai te levantar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Jó. Jó tem o começo da sua história, Deus dando testemunho dele para Satanás. Deus diz para Satanás que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Era um homem muito próspero na sua geração por conta disso. E Jó é provado na sua fé. A Bíblia diz que Satanás tira de Jó os seus bens, a sua saúde, inclusive os seus 10 filhos. Jó, que era um homem muito próspero, nessa provação cai numa tremenda miséria. Ele perde tudo, perde seus filhos, perde a sua saúde, e aqueles que estão à sua volta, a esposa e amigos, ainda colocam vinagre na ferida, né? Os amigos acusam Jó de ter pecado e a culpa dele por ter caído na miséria. A esposa manda Jó amaldiçoar Deus e morrer logo por conta daquela situação. Mas só que no decorrer da história de Jó, e você pode ler depois na sua Bíblia, que Deus vai se revelando a ele, Deus vai falando com ele, Deus vai se mostrando a ele, Deus lhe faz perguntas e Jó vai vendo a grandeza de Deus. E aí nós temos uma das declarações mais maravilhosas na história dos homens de Deus, na história da Bíblia, que é o próprio Jó. No final da sua história, no último capítulo, nas últimas palavras do livro de Jó, Jó faz essa declaração maravilhosa. Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, verso 5. Jó com certeza conhecia Deus lá no começo da sua história, mas a provação que ele passou, a luta que ele passou, a tentação que ele passou pelo próprio Satanás, com a permissão de Deus, não tenha dúvida, serviu para que ele conhecesse mais de Deus, serviu para que ele conhecesse quem Deus é. Embora Jó não estivesse entendendo a situação, não é, de ter perdido tudo, de ter sepultado seus 10 filhos, embora Jó não estivesse entendendo por que estava acontecendo aquilo, mas ele entendia quem era Deus, ele passou a entender quem era Deus, ele conheceu a Deus melhor. Isso que essa declaração quer dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, ou seja, eu te conhecia de um jeito, eu conhecia a Deus de um jeito, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conheço melhor. Não interessa o problema, a luta que você está passando. Essa luta vai servir para que você conheça quem é Deus. Talvez você estava nessa situação de Jó. Você não fez nada de errado, mas mesmo assim está passando por uma prova, por uma luta, por uma guerra. Isso não é para a tua destruição, é para que você conheça melhor a Deus. Talvez você se afastou da igreja de Deus e está passando por um deserto. Volte para Ele. Isso também é para que você conheça a misericórdia dEle. Não interessa a tua dificuldade, se volte para Deus. Deus quer que você o conheça melhor. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Se volte para Deus, porque Deus com certeza tem o melhor para você. E não estou falando de bens, riqueza, saúde, não, da salvação. Deus quer que você conheça Ele aqui e continue conhecendo lá em cima, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente.